Moscou, Rússia, 1935. Um plano é elaborado para fazer desta a cidade mais impressionante sobre a face da Terra. A ideia de Joseph Stalin, um ditador assassino, um visionário implacável. Ele submeterá uma nação inteira à sua vontade. Ele conseguiu transformar uma sociedade agrícola em uma superpotência mundial em poucos anos. Moscou seria um exemplo. Nossos pesquisadores farão uma minuciosa pesquisa e encontrarão provas do alto preço pago pelo povo para realizar o sonho de Stalin. Ele ceifou vidas. Está nas profundezas do subterrâneo e nas paredes de um enorme arranha-céu. É o mundo perdido da supercidade de Stalin. Mundos Perdidos, a supercidade de Stalin. Em 1935, quando Joseph Stalin anunciou a intenção de reconstruir Moscou, poucos cidadãos poderiam imaginar o que isso significaria. Eles já tinham vivido 2 décadas de caos. A Revolução de 1917, a derrubada do czar e a criação do primeiro Estado comunista da história. Mas não tinham ideia de quão grandes ou dolorosas seriam as mudanças de Stalin. Ele queria apagar todos os traços do passado imperial da cidade e transformar todos os aspectos de Moscou. E isso só seria possível através da força bruta. Nossa equipe de pesquisadores viajou a Moscou para entender o que aconteceu. Guy Archer passou anos pesquisando a história da Rússia. Todos nós conhecemos as atrocidades de Stalin, sua brutalidade. Mas eu vim para a Rússia por estar interessado na marca que ele deixou no sistema de transporte, nas construções e na arquitetura. Michael Schuller é o engenheiro da equipe. Ele revelará uma Moscou completamente diferente da que vemos hoje. Estou muito interessado em saber mais sobre a tecnologia das construções e como ele foi capaz de construir essa infraestrutura industrializada em tempo recorde. Ele acreditava que para criar era preciso estar preparado para destruir. Assim, ele começou a demolir e se pôs a destruir a história de Moscou. A dinamite destruiu 500 anos de tradição, o melhor da arquitetura de Moscou. Nenhum edifício estava a salvo, nem mesmo a Catedral Cristo, o Salvador. Foi uma grande demonstração de força. Um novo monumento se ergueria ali. O Palácio dos Sovietes. Um templo profano, construído em uma escala sem precedentes. Seria um símbolo temível da supremacia comunista. Sabemos que tempos depois, a era de Stalin seria vista com constrangimento, algo que em si deveria ser apagado da história. A grande ironia é que a catedral foi demolida. O palácio nunca foi construído e a catedral foi reconstruída nos anos 90. Quer dizer, isso não faz nenhum sentido. A ambição de Stalin não tinha limites. E o Palácio dos Sovietes era seu plano principal. Ele anunciou um concurso mundial para eleger o melhor projeto. 270 propostas foram apresentadas e só 2 anos e meio depois surgiu o vencedor. Há 70 anos, cada um desses projetos oferecia a visão de um futuro grandioso. No Museu de Arquitetura de Moscou, Guy Archer examina as plantas. Houve uma grande competição pelo Palácio dos Sovietes. Foi internacional, com 160 propostas ao longo de 3 anos. Muitas eram fantásticas, imaginativas, futurísticas, bem à frente de seu tempo. Em muitos dos projetos inscritos, há uma certa utopia. De todos os projetos, talvez o mais extraordinário tenha sido o de um jovem arquiteto chamado Boris Yofin. Seria um prédio com 3 plataformas. Uma escadaria levaria a um pórtico elaborado. E no topo, haveria uma estátua gigantesca de um operário.
foi o projeto escolhido por Stalin. Embora para ele não fosse grandioso o suficiente, queria que fosse mais alto, mais sofisticado, mais ornamentado com símbolos comunistas em todas as superfícies. A estátua do operário seria uma estátua de Lenin. O trabalho de Offen tinha apenas começado. Ele e a equipe criavam projetos para palácios. Esses são os desenhos originais. A edificação ficava cada vez mais alta, tudo se tornava mais imponente. Eles buscavam a perfeição. E o trabalho não tinha fim. Embora o palácio não exista, a estação de metrô construída para servi-lo existe. Ali, Guy Archer pode ter uma noção de como seria entrar no Palácio dos Sovietes. Estou no metrô, bem embaixo de onde estaria o Palácio dos Sovietes. E aqui, desta estação, nós podemos ter uma ideia de quão belo e ornamentado seria o edifício. A iluminação, o mármore e a pedra branca mostram o padrão desejado por Stalin. Conversando com o arquiteto Matt Johnston, Mike conclui que, com um palácio dessas dimensões, Stalin queria mostrar ao mundo o poder da Rússia. Você pode ver que o tamanho da igreja original é bem grande. O Palácio dos Sovietes, com a estátua de Lenin no topo, teria 416 metros. É incrível. Muito maior, é. Bom, eu tenho aqui uma representação que dá a noção da dimensão. Este aqui é o esboço da edificação. Com a estátua de Lenin no topo. É, e você pode ver o tamanho da catedral atual, que tranquilamente caberia dentro. Absolutamente incrível. A Estátua da Liberdade seria algo dessa altura. Sem dúvida. A mais alta construção do mundo na época. A construção começou em 1935. Uma fundação foi cavada no local da catedral demolida pelos operários de Stalin. Depois, foi colocada uma base com um anel de vigas de ferro. Porém, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o aço foi retirado e usado para construir armadilhas para tanques. Mike Schuller e Matt Johnston acreditam que, mesmo que a construção tivesse continuado, o projeto estava condenado ao fracasso. O complexo teria avançado até o rio e ali o leito da água é bastante alto, o que traria muitos problemas com infiltração nas fundações que eram muito profundas. Outro problema é que todo o complexo poderia deslizar rio abaixo. O solo ao longo da margem do rio não é muito Correto, bom. há muita areia no solo, é bastante instável. Talvez tenha sido uma das razões de nunca ter sido construído. Foi uma das razões de nunca ter sido realizado. Construir o Palácio dos Sovietes poderia ser tão impossível quanto construir uma casa na areia. No Museu de Arquitetura de Moscou, Mike e Matt descobrem mais problemas. Aqui você pode ver como era de fato o projeto. Havia uma série de questões técnicas. Um dos problemas era o clima. A média era de 200 dias por ano com nebulosidade até aqui. Você olharia para cima e veria as pernas das calças e as costas. Não é uma configuração muito respeitosa. Há algumas questões estruturais associadas com o auditório. Sim, achei um corte transversal do edifício. O estudo das plantas demonstra que, embora espetacular, teria sido impossível construir o palácio. Bom, aqui é o auditório para 21 mil pessoas. Um enorme espaço vazio coberto por uma abóbora. Isso, e aqui dentro vemos um problema, isto é, um edifício sobre um grande espaço vazio. Sustentaram entendeu? um arranha-céu sobre um espaço vazio. Estruturalmente não é uma coisa lógica. Mesmo hoje, construir algo assim seria muito difícil e na época, tecnicamente, não era viável. Praticamente impossível. Esse fato foi mantido oculto do povo russo. Fotografias e filmes falsificados induziam a crença de que o palácio seria rapidamente concluído. Se tivesse sido construído, o Palácio dos Sovietes seria tão alto que você teria de recuar muito para ter uma visão geral dele. Teria sido a construção mais imponente de seu tempo. Feito de mármore e rocha vulcânica, um enorme auditório levaria a um labirinto de museus, saguões, restaurantes e uma biblioteca de 500 mil livros. Elevadores expressos subiriam a uma velocidade de 5 metros por segundo.
Nossos pesquisadores estão descobrindo como Stalin pretendia transformar seu país em uma superpotência. Mas um êxito ele alcançou. Em uma década, a Rússia se tornou uma força considerável e Moscou, a cidade que mais crescia no planeta. Porém, em pouco tempo, tornou-se impossível manter o ritmo das mudanças. As novas fábricas e centrais elétricas exauriram os recursos da cidade. A população de Moscou duplicou, mas o fornecimento diário de água caiu à metade. Para evitar uma seca catastrófica, Stalin apresentou uma solução grandiosa. Um grande sistema de canais para fornecer água potável, energia e uma malha de transporte de mercadorias pesadas. O segredo seria conectar o precário rio Moscou ao poderoso Volga. Moscou teria de volta sua energia vital. O projeto era típico de Stalin. O canal seria o maior possível e a construção se daria em tempo recorde. Em 4 anos e 8 meses, 128 quilômetros do canal foram abertos. Tinha 5,5 metros de profundidade e mais de 90 de largura. Stalin sabia que tal triunfo da engenharia seria uma grande propaganda. Guy obtém mais informações junto à professora Cynthia Ruder. É visível o grande detalhamento e a atenção dada aos canais e aos aspectos técnicos, mas houve também uma atenção especial aos aspectos artísticos. Havia planos específicos para o projeto arquitetônico ao longo do canal, inclusive para as comportas dos diques. Tudo foi planejado em detalhes, projetado pelos principais arquitetos da época. É como se o projeto devesse transformar a jornada através do canal em uma experiência artística. E a estátua de Lenin aqui é o grande legado de